Bom dia a todos, Shabbat Shalom. Vamos iniciar. Antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir desculpa àqueles que estão assistindo online, porque ficamos um tempo sem internet e só agora conseguimos entrar no ar. Deus amado e querido, nós te pedimos, em nome de Yeshua, que nos guarde, nos proteja nesses dias tão difíceis, Senhor. E principalmente agradecemos pelo Shabat, que é o dia que o Senhor fez para que pudéssemos descansar, renovar as nossas baterias, renovar os nossos relacionamentos. E te agradecemos, Senhor, porque temos esse dia de te louvar, de te exaltar. Te pedimos que o Senhor abençoe a cada um aqui presente, que abençoe aqueles que estão assistindo e que por algum motivo não puderam comparecer. Que o Senhor abençoe essa palavra e nos dê direção para caminharmos nesse mundo. Em nome de Yeshua que eu peço, amém. A nossa paraxá hoje, que está aparecendo no vídeo, né, a nossa porção de hoje, é a paraxá Emor, que quer dizer fala. Ela está no livro de Levítico. Vocês podem acompanhar aí o endereço, Ezequiel, 1 a Pedro, e complementa com o Salmo 42. Eu sempre crio um tema porque se eu não falar alguma coisa que vocês possam praticar durante o dia a dia da vida, eu acho que eu não cumpri a minha função. Então, o tema que eu dei é incerteza radical. Nós começamos com o livro de Levítico 21:17, que diz o seguinte: fala a Arão, dizendo: ninguém da tua descendência, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Nenhum sacerdote pode servir no tabernáculo, no templo, se ele tiver algum defeito físico. Isso não significa de maneira alguma que Deus discrimina aqueles que têm algum defeito. Nós já vimos em várias ocasiões que o Senhor ele se preocupa de uma forma especial com os mais necessitados. Mas aqui é importante a gente ressaltar que é um culto dentro do santuário, e esse santuário é a sombra do santuário celestial. Por isso, é importante que os sacerdotes eles não estejam de alguma forma incapacitados fisicamente. O propósito aqui é que esse culto, que esse tabernáculo seja uma sombra correta do tabernáculo do Messias. A oferta que o Messias fez, ela vem a aperfeiçoar o ministério celestial, o ministério de Melquisedeque, para que não haja defeito, para que, como diz a palavra, para que não haja mácula, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, como diz aqui em Efésios, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. E também, aqui em Levítico 21:18, nenhum homem da descendência de Arão, que são os sacerdotes, que tiver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Eterno. Se há defeito nele,
não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Mais uma vez, tudo isso aponta para o tabernáculo celestial, para o sacrifício do Messias. E, repetindo, não há qualquer discriminação com a pessoa que tem uma deformidade. Em Levítico 21, 22, diz: ele comerá do pão do seu Elohim, tanto do Santíssimo como do Santo. A palavra em hebraico, traduzida como pão, é lechem. Ela tanto pode significar apenas pão, mas ela significa também alimento. Ela significa alimento de um modo geral. Por isso, quando nós fazemos a bênção do pão, ou no Shabat, ou outras ocasiões, na realidade, nós estamos abençoando todos os alimentos que estão incluídos na palavra lechem. Em Levítico 22, 6 diz: o homem que o tocar será imundo até a tarde, e não comerá das coisas santas, mas banhará sua carne em água. E esse outro versículo diz o seguinte: e havendo-se o sol já posto, então será limpo, e depois comerá das coisas santas, porque este é o seu pão. Esse texto, ele nos ensina que uma pessoa, ela não fica livre da sua impureza somente com o pôr do sol, mas antes ela tem que se lavar. E não é a água que purifica, mas sim o fator tempo, né, que é marcado pelo sol. O simbolismo do banho é a morte e a ressurreição, logicamente fazendo uma referência ao Messias. E o pôr do sol torna limpo aquele que se banhou. Essa forma, né, de fazer uma conexão com o Messias. Nessa hora, o Eterno declara que quem se banhou para se purificar está limpo, né? Sempre na parte da tarde, porque essa hora, a tarde, ela tem uma importância muito grande no plano do Eterno. Vejam aqui. Pela tarde, entrou o pecado no mundo. Está lá em Gênesis 3:8. Pela tarde, foi sacrificado o cordeiro de Pêssah. Está lá em Levítico 23:5. Pela tarde, veio o maná do céu e o povo soube que tinha saído do Egito. Pela tarde, era sacrificado o segundo cordeiro diário do sacrifício contínuo, que está lá em Êxodo. Pela tarde, Yeshua, o Messias, entregou o seu espírito, como está em Mateus. E pela tarde se acendiam as lâmpadas da menorá no templo, como está lá em Êxodo. Continuando, pela tarde desceu fogo do céu sobre o sacrifício de Elias, que fez lá no Monte Carmel. Pela tarde houve visitas angelicais, como está relatado no livro de Daniel. Pela tarde veio a salvação dos samaritanos, como está lá em João. E pela tarde voltará o Messias e Yeshua à terra, como diz o livro de Zacarias. Todas essas coisas mostram que o plano da redenção do Eterno, para restaurar o mundo do pecado, aconteceu na parte da tarde. Como o pecado entrou no mundo à tarde,
o Messias também terá que voltar à tarde para eliminar o pecado do mundo. E voltará na terra de Israel. Todo o plano de salvação do Senhor diz respeito à tarde, ao período da tarde. E essa é a razão que uma pessoa se torna pura esse horário. Não basta ela se lavar, ela tem que lavar, e o pôr do sol é uma mudança de dia, né? No calendário hebreu. E nessa hora é como se a pessoa se ligasse espiritualmente à redenção que veio de Yeshua. O sacerdote, ele tem que se guardar de toda a contaminação para comer as coisas consagradas ao Senhor. Se o sacerdote, ele come alguma coisa consagrada sem estar limpo, né, se ele estiver, por exemplo, num estado de impureza, com certeza ele será alvo de punição. O povo de Israel é um povo separado, isso quer dizer um povo santo. E ele é separado das demais nações, porque ele é destinado ao serviço do Eterno dentro do tabernáculo. Os sacerdotes dentro de Israel, eles são mais santos, né, ou mais separados do que o resto do povo. E é exigido deles que cumpram mais mandamentos para se chegarem a um nível mais alto de santidade. O sumo sacerdote, ele tem um nível de santidade maior do que os sacerdotes comuns. E por isso, as normas em cima dele são mais restritas do que para os sacerdotes. E aquele que diz que os mandamentos hoje não são mais válidos, foram abolidos, não se justifica mais, ele está anulando a realidade e tornando o pecado, ele está anulando a realidade do pecado e tornando o sacrifício do Messias inútil. Porque o Messias, para tirar os pecados do mundo, ele morreu, e tirar o pecado indiretamente significa tirar a desobediência aos mandamentos de Deus. Aquele que ensina que o Messias morreu para anular os mandamentos não está com a verdade. Para estarmos perto do Eterno, nós temos que viver em santidade. E a santidade é o resultado da obediência aos mandamentos. Portanto, quanto mais o Eterno, quanto mais perto procuramos chegar do Eterno, mais obediência a Torá nos exige. Não há santidade sem obediência. E não há obediência sem disciplina. Portanto, não há santidade sem disciplina. Depois falou o Eterno a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: as solenidades, as festas do Senhor, que vós proclamareis, serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Nesse capítulo, né, o capítulo 23 de Levítico, tem um resumo de todas as festas anuais que o Eterno estabeleceu, ele mesmo estabeleceu para o seu povo. A Torá diz que estas festas são marcadas pelo Senhor. E isso
nos ensina que as festas não são as festas dos judeus, não são as festas do povo de Israel, são as festas do Eterno. Não foram os judeus que inventaram essas festas. Leia depois o Levítico 23, e você vai ver que as festas são as festas do Eterno, dado pela boca dele. Nas festas do Eterno, o povo de Deus foi escolhido para ser participante dessas festas. E nessas festas está revelado todo o plano de redenção para o mundo. A palavra hebraica, que foi traduzida como solenidades, né, como festas, como festivais, é Moadim, que é o plural de Moad, que significa tempo e lugar marcados. Por exemplo, datas. Essas datas, elas foram fixadas pelo próprio Senhor no ciclo anual lunar, que o calendário hebreu é um calendário lunar. Nessas datas, o Eterno interveio na história e continuará sempre a intervir até que o plano dele de redenção se cumpra. O Eterno não faz nada sem revelar aos seus profetas em secreto o seu plano. Veja aqui. Certamente o Senhor, o Eterno, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E como Moisés é o maior dos profetas depois de Yeshua, é a ele que foi revelado todo o conselho de salvação do Senhor. E esse conselho, ele está resumido exatamente nessas datas marcadas que constam dessa porção, dessa paraxá de hoje. O plano de redenção do Eterno, ele gira em torno do Messias. E, portanto, todas as festas marcadas ali pelo Eterno são, na sua essência, festas messiânicas. O propósito principal que o Eterno tem com essas datas é revelar ao povo de Israel a redenção do Messias, né, Yeshua, desde o princípio até o fim. Veja o que diz o Salmo 104. Certamente o Senhor, o Eterno, não... Certamente o Senhor, o Eterno, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, o profeta. A palavra hebraica que foi traduzida como estações é Moadim, né? Como nós já vimos. É a mesma palavra que aparece em Levítico 23 e também em Gênesis. Esse texto, ele vai apontar, nos ensinar, que a lua também ela foi feita por causa dessas datas. É a lua que marca os meses. Então, ela também foi feita para entrar no plano de redenção através do Messias. A lua ela foi feita com o propósito de marcar quando seriam os momentos, né, as datas da visitação divina aos homens. Esse é um dos propósitos importantes, né, mais um dos propósitos importantes da lua. Veja aqui,
E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus para iluminar a terra. E assim foi. E também, em Gênesis 1, 14, 18, e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o lumiar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. O sol e a lua, né, e as estrelas foram feitos, entre outras coisas que mais conhecidas, para marcar os modim, marcar as festas, os dias e os anos. Esses três tipos, né, de corpos celestiais, eles são necessários para estabelecer essas festas. Mas o destaque maior é para a lua, porque ela é que marca o início de cada mês. O sol marca o início, né, quando o sol nasce, e o fim de um novo dia. Com o pôr do sol, começa um novo ciclo de dias. E por isso que a gente lê lá em Gênesis, muita gente não entende, e fala assim, e foi à tarde e foi amanhã o dia primeiro. Né? Porque primeiro, a tarde, ela muda o dia. Né? Aqui não, o dia muda à meia-noite. Não tem, é estranho, por que muda à meia-noite? Né? O dia, a própria palavra diz que o dia é enquanto está dia, enquanto está claro. Né? Então, o dia bíblico, ele é marcado até mais ou menos em volta das 6 horas da tarde. Começou a escurecer, é um novo dia. Então, a lua, ela marca o início dos meses. Então, quando ela marca o primeiro dia de cada mês, nós sabemos, então, que a festa que teremos que celebrar anual sempre cai ou no primeiro mês ou no 7º mês. Todas as festas estão nesses dias, né? E são números importantes na Cabala, né? Um é o Deus único, né? O Deus um. E 7 é o sinal, representa o número perfeito. E 7 mais 1, né? 1 e 7. 7 mais 1, 8. 8 representa a conexão entre o homem e Deus. Então, não é à toa, né, que foi marcado todas as festas ocorrem ou no dia 1º, ou no primeiro mês, ou no 7º. Nesses 2 meses estão as festas de Pêssar, né, Páscoa, e Sukkot, que é a festa das cabanas, também conhecida como Pentecostes, ou festa dos tabernáculos. A festa de Shavuot, ela é celebrada, ela não depende da lua, ela é celebrada no 50º dia após a contagem do Homer, que é o período que nós estamos contando agora. Devido a essa contagem, a festa também é chamada de Pentecostes, né? Penta vem do grego, é a contagem de 50. Então, terminou a festa de Pêssar, conta-se 49 dias, no 50º dia é a festa de Pentecoste ou Shavuot. Essa festa, como eu já disse, ela não depende da lua, ela depende somente dessa contagem dos dias. Portanto, só 2 luas novas que são decisivas para as festas anuais do Eterno. A lua nova do 1º mês e a lua nova do 7º mês. Porque a outra festa não é
não depende da lua. Então, o povo de Israel, o povo de Deus, eles têm a missão de proclamar essas festas, né? E a data exata de celebrar essas festas, porque elas são estipuladas pelo Senhor e estão na Torá. Então, existe uma colaboração entre o Eterno, o homem e os corpos celestes, né? A lua, o sol, criados por Deus para determinar essas festas que são chamadas santas convocações. Não é um convite comum, é uma santa convocação. A palavra a palavra que traduz santa convocação em hebraico é Mikra Kodesh. Quer dizer, Kodesh é santo, né? Mikra, convocação, santa convocação. A raiz da palavra Mikra é Kará, que significa chamar, convocar. O Mikra não é um chamado normal, é uma convocação, é uma assembleia, é uma reunião pública. E isso nos mostra a importância de nos reunirmos na congregação. Aquele que tem a oportunidade de celebrar essas datas e não cumpre esse mandamento do Senhor, ele não participa dessa santa convocação do Mikra Kodesh. E interessante também que no hebraico às vezes a palavra tem mais de um sentido, mas a palavra Mikra, ela também significa ensaio. Então essas festas, elas são um ensaio para algo maior que virá num tempo futuro. Como diz aqui em Lucas, desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Elohim. Quer dizer, aqui Yeshua está falando Pêssah, né, da Páscoa. Esse texto também ele vai nos mostrar que o Cordeiro de Deus, o sacrifício do Cordeiro, ele será cumprido somente no reino vindouro, não nesse. Então, todas as celebrações que são instituídas pelo Eterno, elas são sombras proféticas do que há de vir no futuro. Se essas celebrações, que são ensaios, né, para algo maior que virá, né, no reino vindouro, o que será que vai acontecer com aqueles que não ensaiaram? Então, é uma pergunta, né? Aquele que não participa das festas que são proclamadas, que celebramos, cada um na sua congregação, né? O que acontecerá com aqueles que não ensaiaram para essa festa no tempo vindouro? Não sabemos. A palavra Kodesh significa santidade. E isso nos ensina que essas festas, ela, de alguma forma, nos confronta com uma vida de santidade. Essa festa, ela não é para falsos deuses, ela não é para qualquer outra coisa, mas é uma festa que procura promover a união maior entre o povo e Deus. Como essas convocações, né, ela tem um sentido maior de santidade, é muito importante que não tenha nenhuma influência pagã. A palavra Moad, né, que eu já tinha citado anteriormente, ela
ela tem a ver com tempo e lugar. É importante que a gente se reúna no tempo certo, né, no momento certo e no lugar certo. Por exemplo, se duas pessoas marcam um encontro na hora tal, no lugar tal, e essa pessoa chega um dia depois, mas chega na mesma hora, ela não vai encontrar a pessoa. Por quê? Não foi no tempo certo. Da mesma maneira, se a pessoa marca um encontro com outra, por exemplo, aqui na congregação, e a outra pessoa vai lá para Savassi esperar a pessoa, mesmo que seja na hora certa, ela não vai encontrar. Então, as datas das festas marcadas pelo Eterno, ela tem data, ela tem lugar, ela tem horário certo. E é essa data e esse lugar tem que ser cumprido de forma correta. O Eterno nos diz para celebrarmos essa festa no templo em Jerusalém. Só que o templo em Jerusalém foi destruído. Então, o lugar de celebrar essas festas é na congregação, que hoje substitui o templo que foi destruído. Continuando aqui, na congregação, né, tem um exemplo, a importância da presença das pessoas, da importância dos membros estarem juntos, é porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no mesmo lugar, aí estará o Senhor. E os filhos de Israel têm a responsabilidade de anunciar, de divulgar estas festas. Todas as festas do Eterno estipuladas por ele estão lá em Levítico 23. Existem outras festas, né, como a festa da dedicação, Hanukkah, ou a festa de Purim, que não estão na Torá. A de Purim, porque ela aconteceu muito depois que os escritos da Torá foram feitos. Mas elas não fazem parte das festas instituídas pelo Eterno como obrigatórias para serem cumpridas. Então, como a maioria do povo judeu cumpre, fica também a seu cargo cumprir ou não. Mas as outras, as que estão estipuladas em Levítico 23, essas são obrigatórias e são estatuto perpétuo, quer dizer, para sempre, celebração eterna. No total, existem 7 dias festivos de santa convocação, né? Dessas festas, vamos dizer assim, obrigatórias. E elas são divididas em 2 grupos, as da primavera e as do outono. Pessah, né? Ou traduzindo para o português, Páscoa, ou primeiro dia dos pães asmos, o 7º dia das festas dos asmos é outra. Shavuot, ou Pentecoste, que é aquela que eu já disse, que é o 50º dia da contagem, né? Depois da Páscoa. E Rosh Hashanah, ou o Ano Novo Judaico, também chamado Festa das Trombetas, que é o primeiro dia do 7º mês. Temos também Yom Kippur, que é a Festa da Expiação, né, o Dia do Perdão. Temos também Sukkot, né, ou Festa das Cabanas, ou Tabernáculos, que é o primeiro dia do 7º mês. E temos Shemini Atzeret, que é o 8º grande dia, que é 22º dia do 7º mês. Em Levítico 23 diz o seguinte: porém, aos 15 dias do 7º mês, quando tiveres recolhido o fruto da terra,
celebrarei a festa do Eterno por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso, e no 8º dia haverá descanso. Essa festa, que aqui está falando sobre a festa de Sukkot, ela ordena alegria. E tem algo diferente nela, né, que depois eu vou comentar mais sobre ela, porque ela começa com porém. O que essa palavra porém tem a ver aí? Né? Porém, aos 15 dias do 7º mês. E no primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeira, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeira, e vos alegrareis perante o Eterno vosso Deus por 7 dias. Nós já vimos, né, que as festas do Eterno revelam o plano de redenção do Senhor através do Messias Yeshua. As 4 primeiras festas, elas estão ligadas à primeira vinda do Eterno, do Messias, que houve a sua morte salvadora, né? Houve a sua ressurreição e a sua glorificação e o derramamento do Espírito Santo. As 4 últimas, elas estão ligadas à segunda vinda do Messias. Portanto, ele vem para julgar, né, e para purificar aqueles que são dele. E vai estabelecer o seu reinado milenar. E essa 8ª festa, não sei se você lembra a última festa que eu falei, né? O 8º grande dia representa o 8º milênio com novos céus e nova terra. Em Colossenses diz o seguinte: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Esse versículo muita gente usa para dizer que esse versículo está dizendo para não celebrar as festas. Mas eu quero dizer que ele está dizendo exatamente o contrário. O que ele está dizendo é que nós não devemos permitir que aqueles de fora nos julguem porque nós celebramos o sábado e as festas. A sombra, né, ela surge como uma forma do céu nos ensinar as coisas celestiais, as coisas que vão acontecer no céu. E a sombra, ela fica mais clara, porque a sombra, né, ela tem mais profundidade do que simplesmente o falar. E essas sombras, elas nos ajudam a compreender mais profundamente a verdadeira imagem de redenção do Messias. E a única forma da gente remover uma sombra é remover o objeto que origina aquela sombra. Então, se nós tirarmos as sombras das coisas que hão de vir, nós corremos o risco de não alcançar aquilo que as sombras anunciam. O texto diz que tudo é sombra de coisas futuras que acontecerão. Não diz de coisas que há de vir ou de coisas que vieram. Diz sempre de coisas que virá no futuro. Então, quando a gente celebra essas festas, nós também estamos ensaiando e preparando para aquilo que há de vir. Por isso, nós devemos fazer, como diz o versículo aqui de 1 Coríntios, façamos a festa, Novo Testamento, 1 Coríntios 5:8. Façamos a festa
não com os asmos, pães asmos da maldade e da malícia, mas com os asmos da verdade e da sinceridade. E Levítico, no Antigo Testamento, diz: uma mesma lei tereis, assim será para o estrangeiro como o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui está dizendo claramente que isso não é festa dos judeus, é festa, tanto, a lei é a mesma, tanto para o estrangeiro como para o natural. Como a lua, né, é um marcador de tempo, eu acho que a gestão do tempo é mais que uma gestão normal. Ela é maior do que o tempo. A gestão do tempo é sobre a própria vida. Deus nos dá uma coisa acima de tudo, que é a própria vida. E Ele dá a todos em termos iguais. Por mais ricos que sejamos, o dia ainda terá 24 horas. A semana ainda terá 7 dias. E por mais longo que seja o dia, que seja os anos, ele ainda é curto demais. Quem quer que sejamos, seja o que façamos, qualquer dom que a gente possa ter, o fato mais importante da nossa vida, e da qual também depende a nossa vida, é como gastamos o nosso tempo. De fato, os dias de nossa vida chegam a 70 anos ou a 80 para os que têm mais saúde. E apesar da redução da ciência, né, que reduziram de um século para cá as mortes prematuras através das técnicas médicas, de prevenções, de exames, a expectativa hoje em dia da vida média no mundo é de 71 anos e meio. Não foge ao que diz a palavra de Deus. Portanto, o Salmo conclui o seguinte: sendo assim, ensina-nos, pois, a contar nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. A gestão do tempo, ela é, na verdade, um exercício espiritual. Daí a ideia de mudança de vida, que parece algo simples, mas não é. Meu conselho, não dependa exclusivamente daquela lista de tarefas pendentes que você faz. Use uma agenda. As pessoas mais bem-sucedidas planejam as suas tarefas mais importantes na sua agenda. Elas sabem que se não estiver constando lá da agenda, ela não será feita. As listas de pendência, elas são úteis, mas elas não são suficientes. Por quê? Ela nos diz o que devemos fazer, mas não estabelece quando. Apenas aquilo que conecta o que devemos fazer com quando, que é o caso da agenda, é que pode trazer resultado. E o que se aplica também ao indivíduo separadamente, também se aplica a uma comunidade. E é disso que trata o calendário judaico. É por isso que no capítulo 23
de Levítico, né, que fala sobre todas as festas, a paraxá dessa semana, ela é fundamental para a vitalidade do povo de Deus. Ela vai estabelecer uma programação semanal, uma programação mensal e uma programação anual dos tempos sagrados. E na próxima paraxá Beá, ainda vai estender esse cronograma de 7 até 50 anos, a programação de 7 anos e a programação de 50 em 50 anos. A Torá faz a gente lembrar que a cultura do mundo, ela esquece regularmente os momentos importantes que devem ser lembrados. E esquece que temos que ter um tempo para concentrarmos naquelas coisas que fazem sentido na vida. E porque a gente é social, né, gosta de socializar, os momentos mais importantes são aqueles que a gente compartilha com os outros. E o calendário judaico, ele é exatamente isso. É uma estrutura de compartilhamento no tempo. Todos nós precisamos de identidade. E toda identidade, ela tem uma história. Por isso a gente precisa de momentos para lembrar de onde nós viemos, o que somos e para onde iremos. Isso acontece em Pêssar, na Páscoa, quando a gente lembra o momento da fundação do povo judeu e inicia a sua longa caminhada para a liberdade. A gente precisa de um código moral, né, um GPS, um sistema de navegação interno para nos guiar no deserto do tempo. Isso é o que celebramos em Shavuot, Pentecoste. Quando nossos ancestrais estiveram lá no Monte Sinai e fizeram a sua aliança com Deus e ouviram os 10 mandamentos. A gente precisa de um lembrete de como a vida é breve, é curta, e, portanto, de lembrar a necessidade de usar o tempo com sabedoria. Isso é o que fazemos em Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, quando nós nos colocamos diante de Deus e em julgamento e oramos a Ele para sermos escritos no livro da vida. Precisamos de um momento em que temos que enfrentar as nossas faltas, pedimos perdão pelo mal que cometemos, fazemos as pazes com aqueles que magoamos, decidimos mudar algo na nossa vida. Esse é um trabalho para Yom Kippur, o dia do perdão. Precisamos nos lembrar de que estamos em uma jornada, que somos estrangeiros e peregrinos na terra e que o lugar onde nossos relacionamentos e o lugar onde vivemos é apenas uma moradia temporária. Isso é o que experimentamos em Sukkot, na festa das cabanas. Precisamos, de vez em quando, recuar dessa pressão do trabalho que nos obriga, se deixarmos, a só trabalhar e fazer mais nada. E encontrar descanso para celebrar as bênçãos que recebemos, renovar nossos relacionamentos e recuperar o vigor do corpo, da saúde e da mente. Isso é o Shabat. Sem dúvida, a maioria das pessoas sabe que essas coisas são importantes, mas saber não é tudo, não é suficiente. É por isso que eles têm que constar na nossa agenda.
A gente sabe que é importante consertar relacionamentos quebrados, rompidos, mas sem o Yom Kippur, sem o dia do perdão, haveria de alguma forma pressões para nos fazer adiar esse conserto indefinidamente. Se nós somos a parte ofendida, a gente pode querer mostrar que não estamos magoados para não parecer frágil, para não parecer vulnerável, mas se nós somos a parte ofensora, também pode ser difícil admitir a culpa. O fato de existir o Yom Kippur significa que está lá na agenda e aquele dia nós temos que fazer o reparo, querendo ou não, gostando ou não. E isso também é facilitado porque sabemos que todo mundo ali em volta da gente está fazendo a mesma coisa. É o dia que o Eterno nos deu a oportunidade e a responsabilidade de parar de falar sobre os nossos negócios e reabrir um caso que a gente fingia ter esquecido. Nós estamos seguindo o calendário judaico, que pega muitas dessas verdades que são importantes para a nossa vida e escreve elas na agenda. O que acontece quando você não tem essa agenda? As pessoas não contam histórias da sua própria nação mais, não compartilham mais o código moral. É por isso que muitos estudantes, eles proíbem a entrada de oradores que vão contra as opiniões deles. Quanto a gente lembrar que a vida é curta, a gente sabe que a gente vive numa sociedade, né, que procura nos distrair da morte. A publicidade, ela cria um mundo onde todo mundo é sempre jovem. A gente afasta os idosos em lares para idosos, né? Longe da nossa vista, longe da nossa mente, e a gente substitui pela vergonha pública, que é uma cortesia da mídia social. 50 anos atrás, a previsão mais falada na época era que tudo seria automatizado, a carga de trabalho ia reduzir, tudo ia passar para ser feito pela máquina. E a gente teria muito mais tempo para lazer, para orar, para estudar. Em vez disso, a maioria das pessoas hoje se encontra trabalhando arduamente, muito mais do que naquela época, com cada vez menos tempo para buscar as coisas que tornam a vida mais significativa. As pessoas esperam encontrar um significado para as suas vidas, mas elas estão cada vez mais confusas sobre como viver uma vida digna e o que quer dizer uma vida digna. Daí a mudança, né, a magia da mudança de vida através do calendário judaico. A verdade, ela é apresentada de forma de momentos sagrados e que a gente compartilha e que a gente experimenta as grandes verdades da vida fisicamente. Então, o meu conselho, se você quer alcançar algo na vida, escreva na sua agenda ou não vai acontecer. Siga o calendário do Eterno. Se você quiser experimentar, não apenas ocasionalmente as coisas que fazem sentido na vida, mas se você quer ter uma agenda
e pensar nelas habitualmente. Enquanto eu estava fazendo essa paraxá, essa porção, a festa de Sukkot encheu meu coração e tive uma revelação dos céus e eu queria compartilhar isso com vocês. Há algo muito estranho nessa festa de Sukkot e a paraxá dessa semana é que é a fonte. Por um lado, é uma festa associada à alegria, que Deus nos exige alegria. É a única festa em nossa paraxá que menciona alegria. E te alegrarás diante do Senhor teu Deus 7 dias. Na Torá, de uma forma geral, a alegria não é mencionada em Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico, não é mencionada em Yom Kippur, que é o dia do perdão, não é mencionada em Pesach, que é a Páscoa, e é mencionada apenas uma vez em Pentecoste, Shavuot, em hebraico. Mas é mencionada 3 vezes na festa de Sukkot. Aí, no entanto, o que isso lembra é de momentos mais duros, mais duros mesmo, tristes, dos anos no deserto. Viverás em cabanas por 7 dias. Todos os cidadãos de Israel viverão em cabanas, para que as gerações futuras saibam que fiz os israelitas morar em cabanas quando os tirei da terra do Egito. Eu, o Senhor, vosso Deus. Por 40 anos, os israelitas viveram em lares sem ser permanente. Eles estavam no deserto, em uma terra de ninguém, onde é um lugar difícil de você saber e de você esperar qual o perigo que virá, que perigo vai estar à espreita no longo do caminho. O povo certamente tinha proteção divina, mas eles nunca podiam ter a certeza antecipadamente de que forma essa proteção viria. Foi um período de muita insegurança. Como, então, nós devemos entender o fato de que Sukkot, de todas as festas, é chamada de o festival da nossa alegria? Faria muito mais sentido se a gente chamasse o Pesach, a Páscoa, que comemora a liberdade do povo, de festival de alegria. Ou então, chamar Shavuot, que é o dia da revelação, né, dos 10 mandamentos no Monte Sinai, de festival da alegria. Mas por que esse título, né, de Festival da Alegria comemora 40 anos de exposição no sol, na chuva, no frio, e ainda a gente tem que lembrar de alegria vivendo tudo isso? Além disso, qual que foi o milagre? Páscoa, Pesach, Shavuot, relembra milagres. Agora, viajar pelo deserto em tendas temporárias não foi milagroso. Qualquer pessoa que vai viajar pelo deserto vai carregar uma morada temporária mesmo. Ou ele vai fazer uma coisa definitiva no meio do deserto? Claro que não. Então, é próximo uma cabana, próximo uma tenda, e lá ele vai estar sujeito a todos os perigos, a intempéries do tempo. Então, não há nada de novo, né? Mas o rabino Eliezer, ele disse que
A Sukkah representa as nuvens de glória, em hebraico, Ananei Kavod. A palavra Sukkah, como eu já disse no hebraico, o hebraico, às vezes a palavra significa várias coisas, é cabana, né? O plural Sukkot, cabanas. E Sukkah representa também uma cobertura, uma nuvem, uma cobertura. Eu, há um tempo atrás, fiquei tão intrigado com essa palavra que eu coloquei o nome da minha cachorra de Sukkah, para nunca esquecer do que a palavra significa. E a nuvem de glória acompanhou os israelitas durante muitos anos e protegia eles tanto do calor de dia, dava uma sombra, e à noite, como o deserto chega a temperaturas próximas de zero, o fogo se transformava em fogo e protegia do frio da noite. E ainda os guiava por todo esse caminho do deserto. Então agora a gente consegue identificar um milagre, né? Não deixava eles sentir frio, não deixava sentir calor e ainda os guiava nesse caminho tão difícil que é o deserto. Mas apesar da gente ter identificado um milagre nessa festa, nessa história, é difícil porque como que você vai fazer algo para celebrar uma nuvem de glória? É difícil você pensar em fazer algo para celebrar uma nuvem de glória. E é difícil você imaginar uma nuvem de glória. Agora, a conexão entre a Sukkah, né, a cabana, e a nuvem de glória, ela não vem da Torá. Ela vem do livro de Isaías. E ela não se refere ao passado, mas ao futuro. Veja aqui. Então, o Senhor criará sobre todo o monte Sião e sobre aqueles que ali se reúnem uma nuvem de fumaça durante o dia e um brilho de fogo flamejante à noite. Sobretudo, a glória será um dossel, será uma Sukkah para a sombra do calor durante o dia e um abrigo e esconderijo da tempestade e da chuva. Se uma Sukkah representa as nuvens de glória, então ela vai estar celebrando o milagre de Deus. Mas se ela representa somente uma Sukkah, né, uma cabana, então ela celebra o milagre humano de que fala Jeremias. Assim disse o Senhor: lembro-me da devoção de sua juventude como noiva. Você me amou e me seguiram no deserto por uma terra não semeada. Os israelitas podem ter murmurado, e murmuraram, e muito, mas eles seguiram a Deus. Eles continuaram. Eles estavam preparados para uma jornada no desconhecido. Se a gente entender que isso é um milagre, fica muito mais fácil a gente entender uma vida profunda, uma vida, uma verdade profunda sobre a própria fé. A fé não é certeza. A fé é a coragem de viver na incerteza. Vou repetir. A fé não é certeza.
A fé é a coragem de viver na incerteza. Quase todas as fases do Êxodo foram de muitas dificuldades. E é isso que torna a Torá tão poderosa. Ela não finge que a vida é mais fácil do que é. A estrada não é reta. E a jornada é longa. E coisas inesperadas podem acontecer. Crise aparece de repente. E é importante o povo ter conhecimento de que nós podemos lidar com o desconhecido. Deus está conosco e nos dá coragem que precisamos. Cada ano de Sukkot, da comemoração da festa das cabanas, da festa de Sukkot, é como se Deus estivesse nos lembrando: não pense que você precisa de paredes sólidas, de paredes indestrutíveis para se sentir seguro. Eu conduzi meus ancestrais pelo deserto para que eles nunca se esquecessem da jornada que tiveram que fazer e dos obstáculos que eles tiveram que superar e enfrentar para chegar à terra prometida. Vocês não precisam estocar comida, porque eu alimentei os seus ancestrais com o pão do céu, o maná. Vocês não precisam construir poços artesianos, pois eu dei de beber aos seus ancestrais água da rocha. Vocês não precisam acumular água em galões, porque eu é que sustentei eles de água. Eu fiz os israelitas viverem em tendas quando eu os tirei da escravidão do Egito. E as tendas eram frágeis, abertas ao tempo. Os israelitas aprenderam a ter coragem de conviver com a incerteza. Outras nações contam histórias que eles celebram a sua força. Eles construíram palácios, fortalezas, castelos, achando que eram invencíveis. O povo judeu é diferente. Eles carregam consigo uma história sobre as incertezas e os perigos da história. Eles falaram da jornada que seus ancestrais, sem lares, sem casas, sem proteção, enfrentaram. Essa é uma história de força espiritual, não uma história de poderio militar. Sukkot, a festa das cabanas, é um testemunho da sobrevivência do povo de Deus. Mesmo que percam a sua terra, mesmo que eles sejam lançados novamente no deserto, não perderão nunca a esperança no seu coração. Eles se lembrarão que passaram os seus primeiros anos como uma nação vivendo em uma sucá, em uma cabana, uma residência temporária, uma residência frágil que é exposta a tudo. Eles saberão que no deserto nenhum acampamento é permanente. Eles continuarão viajando até chegarem à terra prometida, porque Israel é o nosso lar. Não é por acaso que o povo judeu foi o único que sobreviveu a 2000 anos de exílio e manteve a sua identidade intacta e a sua energia inabalável. É o único povo que pode viver em um barraco com folhas de palmeira como telhado e ainda assim se sentir cercado por nuvens de glória. É o único povo que pode viver em uma tenda temporária e ter alegria. Nós temos que fazer distinção entre risco, que é algo calculável, e incerteza, que não é calculável. As pessoas confiam demais em cálculos de probabilidade.
enquanto esquece o fato de que o perigo, as incertezas podem surgir de repente, de uma fonte completamente inesperada. O coronavírus está aí para nos mostrar isso e para provar esse ponto. As pessoas sabiam da possibilidade de uma pandemia, mas ninguém previu que ela se espalharia da forma que se espalhou, com tanta rapidez e com tantas mortes. Mais importante que esse cálculo das probabilidades é você compreender a situação. E é exatamente isso que Sukkot trata. Sukkot é uma história sobre as incertezas. Nós podemos saber muitas coisas, mas nunca saberemos o que o amanhã trará. O tempo é sempre uma viagem pelo deserto. Em Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, e em Yom Kippur, o Dia do Perdão, oramos para sermos inscritos no livro da vida. Em Sukkot, na festa das cabanas, nós nos alegramos porque nós cremos que nós recebemos uma resposta positiva do Eterno, de acordo com as nossas orações, de sermos inscritos no livro da vida. Mas quando vem o próximo ano, nós já reconhecemos desde o início que a vida é frágil e que nós estamos vulneráveis a N maneiras diferentes de perigo. Não sabemos como vai estar a nossa saúde, como será a nossa carreira, como vai ser o nosso modo de vida, ou o que vai acontecer à sociedade e ao mundo. Nós não podemos escapar dessa exposição ao risco. Essa é a vida. A Sukkah, a cabana, ela simboliza viver com imprevisibilidade, confiando somente no Eterno. Sukkot, a festa das cabanas, é o festival da incerteza radical. Embora a gente viaja por um deserto, nós como povo, nós chegaremos ao nosso destino confiando em Deus. Se enxergarmos a vida com os olhos de fé, saberemos que estamos cercados por nuvens de glória e em meio à incerteza seremos capazes de nos alegrar. Não precisamos de castelos para proteção, nem de palácios para a glória. Uma Sukkah humilde serve, pois quando nos sentamos dentro delas, nós estamos sobre a sombra da fé no Altíssimo. Acredito que a experiência de deixar a proteção de uma casa e entrar numa Sukkah é a forma de domar o nosso medo do desconhecido, de confiarmos nas promessas do Eterno. Ou você não pertence a Ele? Somos todos viajantes de uma jornada. A presença do Eterno, o Deus Criador, o Deus fiel, o Deus que nunca desampara, está conosco. Não precisamos ter medo. Essa é a fonte que nos alimenta neste mundo perigoso e radicalmente incerto. Shabbat Shalom.